Hoje é Vision Sunday. Normalmente, o que acontece nesses domingos em que a gente compartilha a visão? Eu normalmente tento mostrar para você qual é a visão que a nova igreja, que nós como igreja, temos, para que você saiba aonde você está pisando, aonde você está colocando a sua vida. Quando você toma a decisão, não, eu quero ser membro da nova, eu já aceitei Jesus na nova, ou aceitei Jesus em alguma outra igreja, em algum outro lugar, em alguma outra circunstância, em alguma outra situação, mas eu quero me tornar membro da nova. A gente faz questão que você saiba o solo aonde você está pisando, que você conheça qual é a visão da igreja. Isso para nós é muito importante, que você conheça a visão da igreja. Mas hoje, eu vou fazer um Vision Sunday um pouco diferente. Eu quero que você conheça o genuíno evangelho, que você saiba exatamente quem você é nessa história. Porque se você não conhece e não reconhece a sua identidade em Cristo, ainda que eu te mostre a visão da igreja, e você ache essa visão maravilhosa, você não vai conseguir desfrutar, porque você não sabe quem você é. E a visão da nova é uma visão para quem é nova criatura. É uma visão para a nova criação. Então você precisa conhecer quem você é. E o título dessa mensagem que eu vou ministrar para você aqui é, na verdade, uma pergunta. É uma pergunta. Qual a sua visão a respeito do Evangelho? Qual é a sua visão a respeito do Evangelho? E eu queria, antes de mais nada, que você levantasse uma das suas mãos e dissesse junto comigo, nessa noite, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador, abençoador na minha vida. Eu não sairei daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu sairei abençoado, transformado, mais semelhante ao meu Senhor Jesus em pensamentos, em palavras e em ações. Amém, gente? Entenda bem que a cada vez que a gente se reúne para ouvir a pregação da palavra, a ideia sempre é essa, que você cresça, que você amadureça, que você saia semelhante, mais semelhante a Jesus em pensamentos, palavras e ações. Esse é o objetivo da pregação da palavra. Não é fazer que você tenha simplesmente mais conhecimento bíblico, não é fazer com que simplesmente você fique sabendo mais a respeito desse ou daquele tema, mas é que você seja e se torne cada vez mais semelhante a Jesus. Se você for cada vez mais semelhante a Jesus, dificilmente, e eu digo na verdade, que seria impossível, que é impossível alguém que se torne mais e mais semelhante a Jesus, ser levado para lá e para cá por qualquer vento de doutrina. Isso é dito para nós, lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, que Deus dá à igreja, através de Jesus, os dons ministeriais, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, para que a igreja cresça, amadureça, chegue à plenitude da estatura de Cristo e nós não sejamos mais levados para lá e para cá por qualquer vento de doutrina, para que nós não sejamos mais como crianças, levados pelos erros aos quais os homens, com as suas doutrinas, com a sua religiosidade, acabam induzindo as pessoas menos maduras. Mas que nós amadureçamos para não sermos levados para lá e para cá por qualquer vento de doutrina. Amém, gente? E eu quero perguntar para você hoje, qual é a sua visão a respeito do Evangelho? Sabe, a nossa tarefa, como igreja, é mostrar às pessoas o verdadeiro Evangelho. Na verdade, essa é a tarefa de toda e qualquer igreja na face da terra. Nem todas elas estão cumprindo isso. Mas a tarefa da igreja nada mais é do que mostrar ao povo de Deus qual é o verdadeiro Evangelho. E se você é membro da nova, você precisa estar engajado nessa missão de demonstrar, de mostrar para as outras pessoas qual é o verdadeiro Evangelho. Amém? Existem muitas maneiras de você fazer isso. Por exemplo, GC é uma oportunidade, grupo de conexão, é uma oportunidade de você mostrar para alguém que de repente você convidou para estar presente no grupo, de conhecer o verdadeiro Evangelho. O grupo de conexão não é grupo de estudo bíblico, não é meramente um grupo de oração, não é um grupo onde um líder manda e o resto obedece. Não, é um grupo de comunhão e é uma oportunidade evangelística também. De repente você sair com o pessoal do Nova nas Ruas, que é uma sessão
do nosso SOS, o nosso trabalho social, que sai às vezes aqui, no último domingo do mês, não é isso? Que no último domingo do mês o pessoal aqui se junta aqui numas vans e sai aí para levar comida, roupa, agasalho na época de frio, para os moradores de rua que estão aí no Recreio, que estão aí na Barra da Tijuca. É uma maneira, mas eu quero falar para você das 3 maneiras principais, as 3 maneiras principais de você cooperar com Deus para essa missão de mostrar às pessoas o verdadeiro evangelho. Você que gosta de tomar nota, que está aí com caderno, com caneta e papel, ou você que usa um tablet, ou que toma nota no seu celular, anote aí as 3 principais maneiras que você tem de divulgar o evangelho da graça, o genuíno evangelho. Número 1, convidar pessoas. Número 2, convidar pessoas. E número 3, convidar pessoas. Convidar pessoas para o GC, para o culto. Você, de repente, convida alguém para vir ao culto. Não se preocupe em pregar para a pessoa. Não se preocupe em pregar. Não se preocupe em decorar versículos. Preocupe-se em convidar. Você convida, a pessoa não quer vir à igreja. Você insiste e convida de novo, agora para ir a um GC. No GC, a pessoa, de repente, na igreja eu não vou. Mas olha, é um grupo de oração lá em casa. Você vai lá, a gente vai orar, e depois tem um sanduíche e um cafezinho. A pessoa não vai pela oração, ela vai pelo sanduíche e pelo café, mas ela vai. Porque é na sua casa, é na casa de alguém, é na casa de um amigo. Não é na igreja, não é no ambiente da igreja. Mas quando você convida, e eu digo isso para você, você não leva a sério, você pensa que eu estou brincando, mas é uma tática que você pode fazer num elevador. Num elevador. Você nem faz o convite, você pega um livro, compra um livro do pastor Fragalho, Sua Nova Identidade, bota um convite dentro. Você está convidado para um culto, aí você bota uma coisa assim para deixar a pessoa curiosa. Culto do mistério. Domingo, 10 da manhã ou 18 horas. Te espero lá. Você está com esse livro na mão dentro do elevador. Entrou, você fica subindo e descendo esperando entrar alguém. Entendeu? Você está ali numa pegada evangelística. Então você não está ali para saltar em algum andar. Você está ali para esperar entrar uma vítima. Aí entrou alguém, você aperta num andar. Antes, você vê o andar que a pessoa, ela apertou no 8º, você aperta no 5º. Quando chega no 5º andar, você entrega o livro para a pessoa. E sai andando de costas assim, ó. A porta fecha, a pessoa... Culto do mistério, eu tenho que ir. Convidar e convidar. Há pessoas que chegam aqui na Nova e elas se surpreendem, porque elas falam, caramba, eu não sabia que existia uma igreja assim, com essa vibe, com essa alegria, com essa descontração. Caramba, que coisa surpreendente, que legal, vou voltar. Nem se preocupa com nada, simplesmente convida. E a pergunta é, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho, afinal de contas? O Evangelho, gente, o termo, a palavra Evangelho, significa boas novas. Boas novas. O Evangelho nada mais é do que o anúncio da justificação pela fé. Em Cristo nós fomos justificados. Isso foi dado a nós pela graça e nós recebemos isso pela fé. O Evangelho nada mais é, a boa notícia nada mais é do que nós fomos justificados pela fé. Ser justificado significa que em Cristo, através de Cristo, Cristo sendo o nosso representante, nós somos levados ao tribunal máximo do universo e lá nós somos julgados em Cristo. E em Cristo nós morremos, o preço pelo pecado foi pago, nós fomos sepultados com Cristo, nós ressuscitamos com Ele, nós ascendemos com Ele e hoje nós estamos assentados com Ele em lugares celestiais. Porque nós fomos justificados. Você não estava lá, você não foi pendurado na cruz, mas o teu representante legítimo foi. Talvez você entenda isso com uma ilustração. Quem já ouviu falar aqui de casamento por procuração? Já ouviu falar? Alguém aqui já casou por procuração? Já casou não? Casou, uma vez só. Alguém já casou por procuração? Não? Como é que é o casamento por procuração? Por um motivo qualquer, o noivo
não pode estar presente no casamento. Ele está lá no Amapá, e ele não está aqui no Rio de Janeiro. Então ele faz uma procuração para um amigo, um parente, alguém que ele conhece. Essa procuração diz que aquela pessoa que está indo ao cartório, junto com a noiva, é o representante legítimo daquele noivo. E quando chega lá, o juiz de paz pergunta para a noiva: você aceita o fulano aqui como o seu legítimo marido? Quem está ali não é o legítimo marido, é um representante do legítimo marido, mas ele está ali legalmente, ele tem uma procuração que diz que ele representa o noivo. O juiz de paz pergunta para o noivo e para o representante: e você aceita a fulana como sua legítima esposa? Ele diz: aceito. Mas ele não é o cara que está casando, ele casa, mas não leva. Ele é só o representante legítimo daquele noivo que por um acaso não pode estar. Você e eu não podíamos estar presentes lá no Calvário, mas Jesus foi o nosso legítimo representante e nele, através dele, por causa dele, nós fomos justificados. E isso é a boa notícia. Você e eu agora não entramos na presença de Deus. Você e eu agora vivemos na presença de Deus. A gente não entra e sai. Domingo eu entro, segunda-feira eu saio. No domingo que vem eu entro de novo. Não, eu vivo na presença de Deus. Amém? Foi isso que Martinho Lutero redescobriu e foi o que gerou a Reforma Protestante. Ele redescobriu, ele não descobriu isso, ele redescobriu que o justo viverá pela fé. Na época, a igreja cobrava das pessoas indulgências, ou seja, você tinha que pagar para ser salvo. Então, para não ir para o inferno, a pessoa passava fome, mas dava o dinheiro. E ele redescobriu que a justificação é pela fé. E, ao contrário do que muita gente pensa, a Reforma Protestante não foi um movimento anticatólico, mas foi um movimento pró-evangelho. Se a Igreja Católica não tivesse feito com Lutero o que fez, de excomungar, mas tivesse feito o que fez, por exemplo, com Francisco de Assis, nós hoje não seríamos considerados protestantes, nós seríamos católicos luteranos. Porque Francisco de Assis, você deve conhecer por outro nome, São Francisco. Ele fez mais ou menos a mesma coisa. Ele não se conformou, ele era um jovem extremamente rico, que abandonou as riquezas todas, a sua herança, foi viver em extrema pobreza, em protesto contra a opulência que ele via na igreja. E ele pediu uma audiência com o Papa. O Papa negou essa audiência a ele, ele se meteu num chiqueiro e disse: eu vou ficar aqui até o Papa me receber. Se não me receber, eu vou morrer aqui nesse chiqueiro. Até que receberam, disseram: olha, então, para não criar confusão, você faz mais uma das várias ordens que existem na Igreja Católica. O pessoal fala dos evangélicos, vocês evangélicos são tudo divididos, tem várias denominações, mas a Igreja Católica também tem as várias ordens, que nada mais são do que denominações lá dentro. E aí, por causa dessa atitude, se criou a ordem franciscana. E eu não sei por que com Lutero foi diferente, resolveram excomungar o cara, mas ele nunca intencionou deixar de ser padre, porque não era um movimento anticatólico, era um movimento pró-evangelho. Amém? Culto com o pastor Fragari também é cultura. Amém? Aleluia. Agora, veja só, gente, a reação àquilo que Paulo pregava. Dá uma olhada só na reação àquilo que Paulo ensinava. Nós não temos na Bíblia muitas pregações de Paulo. Alguém anotando o que Paulo estava pregando num determinado dia, numa determinada sinagoga ou numa igreja em algum lugar. Mas algumas vezes, no livro de Atos, poucas vezes, é anotado o que Paulo pregava. Agora, dá uma olhada comigo em Atos 13, Atos capítulo 13, dos versículos 42 a 45. Paulo está junto com Barnabé, numa cidade grega chamada Antioquia, e Paulo vai à sinagoga, como ele costumava fazer. Ele chegava numa cidade, o primeiro lugar onde ele ia para pregar o evangelho era nas sinagogas. E ele vai a uma sinagoga e diz aqui que quando Paulo e Barnabé, no versículo 42, quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras.
As pessoas ficaram tão impactadas com o evangelho que elas pediram: Paulo, volta por favor, no sábado que vem, nós vamos avisar todo mundo que nós pudermos para estarem aqui, para ouvir o que você tem para falar para elas. Volta aqui no sábado que vem e prega a mesma coisa. Prega a mesma mensagem que você pregou hoje. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos, quer dizer, gentios que haviam se convertido ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com Paulo e Barnabé, os persuadiram, os convenciam a continuar firmes na graça de Deus. O que Paulo foi anunciar naquela sinagoga? A graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas, é claro, pare para pensar, Antioquia não era uma vila, era uma cidade de... Claro, não dá para comparar com o que é uma cidade hoje, mas comparado com o tipo de cidade que eles tinham na época, era uma cidade bastante populosa. E diz aqui que no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir Paulo pregar. Mas os judeus, vendo a multidão, ficaram com muita inveja. Qual é o motivo principal pelo qual o evangelho da graça é criticado e perseguido? Quando você escutar no YouTube, quando você escutar num podcast, alguém descendo a marreta no evangelho da hipergraça, como eles chamam, no pastor Fragale, ou em alguém que prega o evangelho da graça, você já sabe, aquela pessoa está tomada de... tadinho, triste. Agora, olha só, ficaram com muita, não com pouca, mas com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Você prestou atenção aqui que o escritor de Atos disse que o que se falava contra aquilo que Paulo pregava era considerado como blasfêmia. O que é blasfêmia? É você criticar, falar mal da palavra de Deus. Aqui não diz assim, blasfemavam contra a Bíblia, blasfemavam contra a palavra de Deus, blasfemavam contra aquilo que Paulo falava. Por quê? Porque o escritor de Atos, inspirado pelo Espírito Santo, já considerava que a pregação de Paulo era a própria palavra de Deus sendo ministrada às pessoas. E o que Paulo pregava? Graça. Pergunta do milhão. O que é que Paulo falava que causava tamanha reação? O que ele pregava, o que ele anunciava que causava tamanha reação? Atos 13, versículo 38 e 39. Aí tem esse trechinho aqui agora de Paulo pregando na sinagoga de Antioquia. E ele diz assim: portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão de pecados, remissão é perdão pleno, completo e total. Não de alguns, mas de todos os pecados. Paulo, se você for ler o capítulo 13, Paulo vem contando todo o ministério de Jesus de uma forma resumida. Ele começa falando sobre o povo de Israel, ele fala agora sobre o ministério de Jesus, e quando ele vai chegando ao final da sua pregação, ele diz: portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão, a anulação de pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, por meio de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Uau! Olha só a pregação de Paulo, que ousadia, Paulo dizendo isso dentro de uma sinagoga. Portanto, saibam que através de Jesus é anunciado remissão, anulação de pecados, não mais um seguro de vida, um seguro pecados, que é feito uma vez por ano através do sacrifício de animais. Não, através de Jesus nós anunciamos remissão, perdão pleno, completo e total de todos os pecados, e saibam que é por meio de Jesus que todo aquele que crê
não aquele que faz boas obras, não aquele que obedece à lei, aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Agora veja bem, o diabo sempre, não de vez em quando, mas sempre, ele vai tentar sempre parar a igreja. Essa pandemia, se você pensa que é simplesmente um vírus que vazou de um laboratório lá na China, não sei o quê, essa pandemia, assim como essa guerra que nós estamos vendo lá no leste europeu, nada mais é do que uma tentativa do inferno de paralisar a igreja. Eu tenho recebido de vez em quando uns WhatsApps de um pastor ucraniano, pastor Ivan. Ele é um pastor ucraniano, fala com sotaque, mas fala português. E ele tem falado dos milagres que os ucranianos têm experimentado, porque a igreja do Senhor Jesus, na Ucrânia e fora da Ucrânia, incluindo no Brasil, tem orado e intercedido. Porque tem um homem movido pelo inferno, por Satanás, fazendo uma confusão do tamanho de um bonde. E eu não sei por que tem gente, inclusive no Brasil, gente movida por uma visão ideológica, tacanha, ultrapassada, anacrônica, a favor do Vladimir. Que eu não gosto nem de falar o sobrenome, porque é meio esquisito, e eu fico com vontade de falar outra coisa. Então, é Vladimir. Fica como Vladimir. Mas tem uns malucos que acham que o cara está com a razão. Gente, pelo amor de Deus, esse pastor tem mandado nos WhatsApps dizendo que a Ucrânia tem orado, os crentes ao redor do mundo têm orado, e de repente, tanques russos vêm andando e param e não andam mais, quebra. Acaba combustível, peça acaba, desgasta, arrebenta e não anda mais. Eu vi um vídeo, o pastor Ivan me mandou um vídeo, que eu fiquei assim, espantado, num ucraniano que vem com um carrinho 1000, passa do lado de um tanque e fala assim, quer que eu reboque? Fala em ucraniano, claro, mas botaram lá a legenda. Alguém pergunta, quer que eu reboque? Porque, gente, você tem orado por essa situação? Entenda bem, se você não tem orado, passe a orar, porque essa guerra não tem a ver com petróleo, não tem a ver com economia, essa guerra tem a ver com a igreja. Tem a ver com uma tentativa do diabo paralisar a igreja. Já andaram metendo Israel no meio dessa história. O que Israel tem a ver com essa parada? Mas já andaram metendo aí, por quê? Porque Satanás, ele sempre vai tentar paralisar a igreja. Mas o nosso Deus sempre é vitorioso. E apesar dos pesares, o evangelho da graça está explodindo o mundo afora. O diabo pensou que ia fechar a igreja e que os crentes iam encolher e que ia dar ruim. Aí nós ficamos transmitindo pela internet, a igreja cresceu. Olha só o tiro do diabo que sai pela culatra. Saiu pela culatra, a igreja cresceu. Gálatas 1, os versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, mas ainda que nós, eu e a minha equipe apostolar, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que nós temos pregado, que esse seja anátema, maldito, amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que vocês já receberam, o evangelho da graça, que seja anátema, amaldiçoado. Gente, veja só, uma maldição no meio da graça. Eu digo para você aqui num culto sim, no outro também, que Jesus já levou sobre si todas as nossas maldições. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que quando você tenta inventar de novo a roda e pregar uma outra coisa que não é o evangelho da graça, você está se colocando debaixo de uma maldição. Eita! Diga comigo, eita! Eita ferro! Cara, olha só que coisa terrível. Paulo não diz assim, diga para aqueles que estão envolvidos nesse ou naquele tipo de pecado, que eles estão debaixo de maldição. Não, não, não. Diga para aqueles que estão pregando um evangelho diferente daquele que eu ensinei para vocês, e ainda que seja um anjo que veio do céu, pregando algo diferente, seja considerado como amaldiçoado. Caramba, olha só que coisa tremenda. Paulo fala aqui sobre a maldição que existe em pregar qualquer outra coisa que não seja o evangelho da graça. E ele não fala sobre algum tipo de pecado. Mateus 11,
versículo 20 a 24. Então Jesus, olha só, Jesus, agora é Jesus falando aqui. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, duas cidades que não são cidades judaicas, se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que essas cidades teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela, Sodoma, teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Para pensar um instante. Jesus compara aqui cidades de Israel onde aconteceram milagres, onde Jesus realizou milagres, e diz que em Tiro, Sidom, e aí ele usa o exemplo mais gritante sobre pecado que possa existir na Bíblia, a cidade de Sodoma. Ele diz, se lá em Sodoma tivessem ocorrido os milagres que ocorreram em você, Cafarnaum, lá aquela cidade permaneceria até hoje. Não pensem que o juízo deles será pior do que o de vocês. Não, o de vocês será mais pesado do que o deles, porque vocês viram o que eles não viram, não tiveram a oportunidade de ver. Agora, olha só, o que Jesus está querendo dizer aqui? O que Jesus está querendo dizer com esse texto? Em essência, Jesus está dizendo que a rejeição do verdadeiro evangelho, aos olhos de Deus, é pior do que qualquer outro pecado que se possa referir. Jesus em pessoa está dizendo que a rejeição do evangelho, do verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, a palavra da fé, é pior do que qualquer outro pecado que você possa imaginar. Atos 20, vamos voltar para o Novo Testamento aqui, Atos 20, agora saindo dos evangelhos, Atos 20, versículo 22 a 32, Paulo está se despedindo dos irmãos de uma igreja, a igreja de Éfeso, que era a maior igreja até então, e diz aqui, agora, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora, eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Você está entendendo aqui que Paulo, ele considera na cabeça dele, ele considera que pregar a graça é o mesmo que pregar o reino? Prestou atenção na leitura que a gente fez? Para Paulo, pregar o reino de Deus equivale a pregar a graça. Pregar a graça é anunciar o reino. Não são coisas separadas e diferentes. Eu tenho certeza que agora todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu testifico diante de vocês que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano, todo o propósito de Deus. Mais uma vez, Paulo equivale o plano ou o propósito de Deus à graça. Qual é o plano e o propósito de Deus para mim e para você? Graça. E o que é graça? Favor imerecido. Favor imerecido. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, ou seja, como administradores, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho.
e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, fiquem ligados, lembrando sempre que durante 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar, de ensinar, de ministrar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder. Essa palavra, ela tem poder para edificar vocês e dar a vocês herança entre todos os que são santificados. Qual é a palavra que realmente tem poder? É a palavra da graça. E essa palavra, ela tem poder para nos edificar e para fazer com que a gente desfrute da herança que é dada a nós pela graça por Jesus. Uau! Quanto mais eu ouço da graça, mais eu sou edificado. Quanto mais eu aprendo da graça, mais eu aprendo como desfrutar da herança que foi conquistada por mim na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus. Então eu preciso estar mergulhado na graça, ouvindo a pregação da graça. Não me serve qualquer coisa, não me serve qualquer pregação, não me serve qualquer igreja. Eu preciso estar filiado, enraizado, ligado com um lugar onde eu ouça a palavra que vai me edificar e fazer com que eu desfrute da herança que foi conquistada para mim pelo sangue de Jesus. Aleluia! A palavra da graça. Na cabeça de Paulo, reino de Deus, propósito de Deus, está tudo linkado com a graça. Segundo o verdadeiro evangelho, presta atenção nisso aqui. Segundo o genuíno e verdadeiro evangelho, você nasceu de novo em Cristo. Se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você nasceu de novo em Cristo. Você agora é uma nova criatura. Salvo, lavado no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é assim que João Batista apresentou Jesus? Eis aí o Cordeiro que dá um alívio no pecado. Não. Eis aí o Cordeiro que tira os mais brabos dos pecados. Aqueles menos brabos você mesmo resolve. Foi isso que João Batista anunciou? Não, eis aí o Cordeiro de Deus que tira, remove o pecado do mundo. E ele não disse os pecados, ele disse o pecado. É ele quem remove, quem retira do mundo a natureza, a fonte, a origem, aquilo que Satanás plantou em Adão, Jesus removeu. Aleluia! Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você agora é justificado, plenamente perdoado. É um filho amado do Deus vivo. Portanto, você agora é santo. Você estava nas trevas, foi transportado para a luz, separado das trevas para a luz. A palavra santo significa separado. Você foi separado para Deus, você pertence a Deus, então você é santo. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Santa. Santo. Aleluia. Gente, se há uma coisa que o Novo Testamento não diz, em lugar algum, é que você é um pecador. Não diz em lugar algum. Eu não falei isso de manhã, mas vou falar para você aqui, vou dar um bônus para o pessoal da noite. Não falei de manhã. Só tem 2 argumentos que alguém pode usar para justificar e dizer que você é um pecador, ou uma pecadora. Só tem 2, não tem mais do que 2, só tem 2. O primeiro deles, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1 e 15, Paulo diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa palavra principal está traduzida de modo errado. No grego, a palavra é protos, e protos significa o exemplo mais destacado, o exemplo mais gritante. Protos é a raiz da palavra protótipo.
protótipo é um modelo, e você não precisaria da explicação do versículo 15 no grego, porque o versículo 16 diz que foi para esse propósito que Deus me chamou, para que eu seja um modelo, para que eu sirva de modelo para tantos quantos venham a ser salvos. O que Paulo estava dizendo? Se eu fui salvo, qualquer um pode ser. Se eu que persegui a igreja, que consenti na morte de crentes, fui salvo, qualquer um pode ser. Eu sou um modelo. Deus me usa como um modelo. Eu sou protos, um protótipo, um modelo que você pode olhar e dizer, se Paulo foi salvo, eu posso ser. Amém? Você pode dizer isso junto comigo? Se Paulo foi salvo, aquele seu marido incrédulo, fala para a mulher que está do seu lado, aquele seu marido incrédulo também pode ser. Aquele seu marido pescoço duro, osso duro de roer, também pode ser. Pastor, mas eu venho à igreja, aquele homem não vem de jeito nenhum. Pois é, mas a batata dele está assando. Porque é uma promessa bíblica, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. As mulheres aqui casadas que foram salvas, digam amém. Então não tem jeito, a batata do seu marido está assando. Ele não quer ser salvo, mas vai ser. Ele não gosta de pastor, mas vai gostar. Ele não quer dar dízimo, mas vai dar. 1 João 4,17 diz que segundo Jesus nós somos nesse mundo. Jesus é pecador? Então eu também não sou. Porque segundo ele eu sou. Segundo argumento que alguém pode usar, Romanos capítulo 7. Pobre, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, porque o pecado reside na minha carne. Só que a pessoa esquece, o miserento, infeliz esquece, que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Aquilo é uma carta. Quem já escreveu uma carta aqui, alguma vez na vida? Meu Deus, espera aí, quem escreveu alguma carta alguma vez na vida? Aleluia. Você não escreveu uma carta para sua tia, para sua avó, querida vovó, capítulo 1. Versículo 1. E aí, tudo bem, vó? Versículo 2. Meu primo Zequinha, como está? Versículo 3. E aquele bolo de milho, vovó? Vai rolar ou não vai? Não foi assim que Paulo escreveu. As epístolas são cartas. Então, você, para ler o capítulo 7, eu vou te dar uma revelação agora. Prepare-se para receber uma revelação direta do trono da graça. Para ler o capítulo 7 e entender o capítulo 7, você precisa primeiro ler o capítulo 5, 6 e depois o 8, aleluia. Pegou essa? Pegou? Pegou? Aleluia. O que Paulo vem dizendo no capítulo 5 e no capítulo 6? Paulo vem dizendo, gente, a lei, ela não vai te ajudar em nada, porque a lei, ela não salva, ela magnifica o pecado, ela revela o quão pecador o homem é. Quando chega no capítulo 7, ele diz, pobre e miserável homem que sou, porque quando eu tento obedecer e seguir a lei, eu acabo transgredindo a lei. E o mal que eu não quero fazer, que é transgredir a lei, eu acabo fazendo. Quem é que vai me livrar desse corpo, dessa morte? Aí você chega no final do capítulo 7 e ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus. E aí você entra no capítulo 8 e Paulo diz assim, agora, right now, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, não para os que estão na lei, mas para os que estão em Cristo. Agora, porém, já nenhuma condenação há. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Então já não há condenação alguma. Na verdade, a minha pregação vai começar agora. Tudo isso foi só o esquenta. Se prepare para até meia-noite a gente sai daqui. 5 pontos que eu quero passar para você. Sobre a visão que você precisa ter do Evangelho e de si mesmo em Cristo. Número 1, primeira coisa a ser entendida por aquele que nasceu de novo, que é uma nova criatura em Cristo. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. As coisas antigas. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo,
é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo, não algumas coisas, mas tudo se fez novo. Você foi transportado de um reino para outro. Você era cidadão das trevas. Você estava escravizado a Satanás, ligado ao inferno. Jesus sacou você da morte, trouxe você para o reino do Filho do seu amor, e você agora vive no reino da luz. Você foi separado, escolhido, trazido para pertencer a Deus, e o preço que foi pago foi preço de sangue pela sua vida. As coisas antigas já passaram. É a primeira coisa. Quando eu digo, se eu digo, eu sou um pobre, miserável pecador, salvo pela graça, eu estou falando de um monstrengo que não existe na Bíblia. Eu fui um pobre, miserável pecador, mas eu fui alcançado por Jesus, eu fui salvo. Deus removeu de mim a velha natureza, tudo se fez novo. Ele colocou em mim uma nova natureza, a natureza do próprio Deus, Zoe, a vida do próprio Deus. E hoje eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. O conceito Jesus mandou e foi uma bomba, uma granada. Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E olha que Nicodemos não era nenhum bobão, hein? Nicodemos era um fariseu, membro do Sinédrio. Ou seja, para ser um fariseu, o sujeito de cara tinha que conhecer os 5 primeiros capítulos da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 5 de cor. Você não consegue gravar o Salmo 23. O cara tinha que conhecer os 5 primeiros capítulos da Bíblia de cor e tinha que ser um praticante da lei. Ele tinha que ter uma certa idade para ser uma pessoa de respeito. E esse camarada que no mínimo 3 vezes por dia orava. Você não ora nem para comer. Sanduíche do Bob's. Quem é que agradece sanduíche do McDonald's? Senhor, obrigado por esse cheeseburger, todo venenoso que eu vou comer agora. Esse cheddar que nem queijo é. É um plástico aqui que eu vou comer, mas em nome de Jesus, transforma o mal em benção. Te agradeço, meu pai. Nem isso, tu ora. O camarada tinha que orar no mínimo 3 vezes por dia. No mínimo 1 vez por semana ele tinha que jejuar. Para Yahweh, para Adonai, para o Senhor. Pelo menos 1 vez por semana. O camarada tinha que estudar dia e noite. Os 5 primeiros livros, a Torá. Esse camarada vai conversar com Jesus de madrugada, ele vai com uma conversa de cerca Lourenço. Jesus, tu é um cara bacana, tu é um cara legal, tu é gente boa demais. Ninguém pode fazer o que você faz se não vier da parte de Deus. Jesus dá um corte nele e fala assim, Nicodemos, dá um tempo. Você precisa nascer de novo. O quê? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Depois de já homem feito? Nicodemos, tu está confundindo as coisas, tu está falando de coisas naturais, eu estou falando de coisas espirituais. Você não pode sequer ver o reino de Deus, quanto mais entrar, sem primeiro nascer de novo. Você precisa nascer de novo. O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, as coisas antigas têm que ficar para trás. Não dá para entrar no reino através de religiosidade. Não dá para entrar no reino com essa mentalidade. Você precisa deixar as coisas antigas para trás, para abraçar o espírito da graça. A lei te conduz para um espírito de obras. Faça, faça, faça. Obedeça, obedeça, obedeça. A graça te diz, creia, creia, creia. Receba, receba, receba. Pastor, mas se você não for obediente, é impossível não ser. Debaixo da graça, você obedece sem fazer força. É obediência inconsciente. Não é uma decoração, que eu não fico decorando quais são os mandamentos para obedecer. Eu não fico tentando adivinhar o que o pastor quer para obedecer. Eu não fico querendo saber quais são as regras da igreja para obedecer. Eu simplesmente frutifico em obediência, porque eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura e o Espírito de Deus está em mim. É assim que a coisa funciona. É dessa maneira que a coisa funciona. Em segundo lugar, segunda coisa que você, como nova criatura, precisa conhecer, somente na graça eu encontro a genuína santificação. Santificação não vem de outro modo. É comum a crítica de que se você crê na graça, então você não crê em santidade e não busca santificação. Mas de acordo com a Bíblia, não de acordo com o pastor Fragale, de acordo com a Bíblia, somente a graça genuína e pura pode te ensinar a real santificação.
Dá uma olhada comigo aqui nessa epístola, Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13. Paulo está escrevendo para um discípulo dele chamado Tito. Tito é um cara que é pouco citado no livro de Atos. Mas Tito era o discípulo de Paulo favorito para resolver casos espinhosos. Igreja onde estava dando pepino, onde estava dando zebra, Paulo pegava e mandava Tito. Tito, vai lá e resolve. Eu não sei como é que esse cara era, mas ele resolvia. Ele chegava e ele resolvia a parada. Paulo sempre enviava a esse camarada. E Paulo agora está escrevendo para Tito. E olha o que Paulo diz para esse discípulo dele chamado Tito. Porque a graça de Deus se manifestou. A graça se manifestou. Trazendo salvação a todos. Eu digo aqui num domingo sim, no outro também, que a graça não é uma ideia, não é uma doutrina, a graça é uma pessoa. Aí eu vi um pastor, um maluco, coitado, que foi para a internet para berrar e dizer, a graça não é uma pessoa, coisa nenhuma, a graça é uma doutrina. Nunca leu Tito capítulo 2, coitado. Porque se lesse, ia ver que a Bíblia diz aqui que a graça se manifestou, trazendo salvação a todos. Quem foi que se manifestou e trouxe salvação? Foi uma doutrina ou foi uma pessoa? Oh, Jesus, então é a graça. A graça é uma pessoa, e diz aqui que ela, a graça, nos educa, nos ensina para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, o que faz que eu renegue a impiedade, ou seja, a incredulidade, a falta de manifestação do caráter de Deus e as paixões mundanas, o que faz com que eu renegue essas coisas? É o meu esforço? Não, é a graça. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, nós vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. O termo piedade no Novo Testamento não é o nome de um bairro do Rio de Janeiro. Piedade na Bíblia significa a manifestação do caráter do próprio Deus. Quem é que quer manifestar o caráter de Jesus aqui? É o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Quem é que quer manifestar o fruto do Espírito? Não é por força, nem é por violência. É pela ação da graça no seu espírito, aprendendo a graça, porque a graça nos educa, nos ensina, nos conduz para que nós reneguemos as paixões mundanas, para que nós reneguemos a impiedade e vivamos nesse mundo de maneira sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Gente, na Nova nós ensinamos graça, e a graça é que ensina para você a real santidade. E a real santidade vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Santidade que vem de fora para dentro é fake. Vou repetir. Santidade que vem de fora para dentro é fake. Aqui não sabe o que é fake? É falso. É mentira. É conversa. É teatro. Já conheceu crente ator? Tem crente que faz um tipo, você olha e fala assim, meu Deus, como é santo. Olha só, olha o jeitão. Eis que vejo, hein? Está sobre ti. Aleluia. Vai fazer teste na Globo, vai passar. Vai fazer malhação. Somente a genuína graça vai conduzir você para a genuína santificação. Somente a genuína graça. Em terceiro lugar, debaixo da graça, o pecado não pode te dominar. Debaixo da lei, o pecado te domina. Curioso que exatamente nas igrejas legalistas é onde a gente ouve as histórias dos piores escândalos.
pastor desce a marreta falando de adultério, você está envolvido não sei o quê, sexo ilícito, não sei das coisas. Depois vai descobrir quem é que estava metido no rolo. Esquece. Gente, sob a graça, o pecado não pode te dominar. Romanos capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Gente, quando você entende a revelação da graça genuína, e você já não anda debaixo do peso dos seus esforços, das suas obras para alcançar santidade, ou qualquer outra bênção de Deus, você faz isso porque você agora anda na fé, debaixo da unção, não do seu trabalho, não do seu esforço, mas da unção do trabalho completo e consumado de Jesus na cruz do Calvário em seu favor. Em quarto lugar, hoje em Cristo, você é um santo, você é uma santa. Se você já aceitou Jesus conscientemente como seu Senhor e Salvador, você hoje em Cristo é um santo, você é uma santa, que está num processo de santificação. Bota na sua cabeça e no seu coração, justificação é um ato imediato. É um evento único e definitivo. Você não é justo hoje, deixa de ser justo amanhã. Você é justo de uma vez por todas. É um ato, é um presente, é um dom. Deus não te dá porque você merece. Deus não dá para você esse dom porque Ele olhou para você e gostou dos seus belos olhos, da sua simpatia, ou porque achou que você é uma pessoa que ora muito, ou que você ora bonito. A gente às vezes pede para alguém numa roda, tem uns crentes, a gente pede: vamos orar. Fulano ora. Não sei orar, pastor. Essa pessoa não está dizendo que ela não sabe orar. Ela não sabe orar bonito. Senhor, meu Deus e meu Pai, que se assenta num trono de glória, de veludo vermelho, dourado por fora com arabescos, com anjos que te cercam por detrás e por diante, por cima e por baixo, que vão e que vêm, que sobe e que desce, aleluia. Aí a pessoa, ela pensa que ela não sabe orar, porque ela não sabe orar sim. Mas nem Deus está interessado nessa oração. Nem Deus quer ouvir esse troço. É preferível, sabe a história que Jesus conta? O fariseu num canto assim, ó, graças a Deus eu não sou como aquele infeliz ali não, ó. Ele ali não sabe nem orar. E o cara estava lá assim: Senhor, tem misericórdia de mim e tal. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração, foi do pobre coitado, do outro Deus nem ó. Nem aí. Você está entendendo isso? Não é uma questão de não saber orar. Você sabe, quem aqui tem pai, ou pelo menos já teve vivo na terra, pai e mãe? Sabe falar com papai? Sabe falar com mamãe? Meus filhos aprenderam isso desde pequeno. Desde criancinha. Pai, me dá R$2 para comprar picolé. Nunca chegaram para mim: Senhor, meu papai, eis que passa o sorveteiro e eu te peço R$2 para comprar um picolé de manga. É de manga, é de manga. Nenhum filho meu jamais chegou para mim desse jeito. Às vezes nem pede, já vai direto na carteira, pega o dinheiro e corre e compra. Você está entendendo que justificação é um ato imediato, dado a você no momento em que você resolve tornar Jesus o seu Senhor e Salvador. Ele não impõe isso, ele bate a porta. Se você abre, ele entra. Santificação é um processo. Santificação é um processo que começa no dia que você nasce de novo e só termina no dia que você chega no céu. Para você entender o que é santificação, há anos atrás, eu fui médico do Exército. Eu fiz um concurso, fiz uma prova, passei. Aí fui até Benfica, na Escola de Saúde do Exército. Cheguei lá cabeludo, vestido de jeans, me deram um uniforme. Me botaram sentado numa cadeira de um barbeiro, que era um barbeiro mesmo. Sabe aquelas maquininhas que cortam na mão? Nheco, 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 passa cortador de grama. Né? Tosou meu cabelo com aquele treco.
Me deram um uniforme e falaram para mim assim, Tenente Fragalho. Eu falei, oh, wait a minute, please. Não fui nem soldado, já pulei assim, já direto para ser oficial, para ser tenente. Não, tu agora, a partir de agora, tu é tenente médico do Exército Brasileiro. Eu falei, rapaz, não sei nem bater continência, não sei marchar, sem nada. Não, mas tu agora já é, com todos os direitos e privilégios de um oficial do Exército e também com todos os deveres. Então você vai agora passar 9 meses aqui nessa escola, na Escola de Saúde do Exército, para aprender como pensa, como fala, o que é o regimento interno, externo, o que pode, o que não pode, como faz, como não faz. Cara, eu fui aprendendo. Aprendi que não se bate continência com a mão esquerda, é com a direita. Eu sou canhoto, já é com a esquerda logo. Não é com a esquerda, Fragali, sim senhor. Eu não sabia. Mas eu já era tenente desde o primeiro dia. Eu não era mais tenente quando me formei na escola do que no primeiro dia, quando entrei naquela escola, eu não sabia nada. No final da escola, eu sabia, hoje não sei mais por causa da falta de prática, mas no final da escola eu sabia montar e desmontar uma pistola calibre 45 e um fuzil. Sem olhar, no escuro, desmontava, montava de novo, pá! Matou, morreu. E eu atirava bem, hein? Eu era um bom atirador. Fui fazer prova de tiro, me deram uma pistola, 9 tiros. Eu fui lá, olhei, mirei, pá, dei o primeiro. Botou, como diz no inglês, no bullseye. Tá, no meio. O pessoal, o quê? Foi sorte. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou descarregar essa pistola, que eu não vou ficar perdendo tempo aqui mirando nesse troço. Aí olhei assim, mirei, pá, os 8 tiros que ainda sobravam, ficou tudo aglomerado assim, ó, pum, no meio, lá no miolo. Falei, cuidado comigo, hein? Sou bom de tiro. Mas eu não me tornei mais tenente no dia da formatura do que eu era no primeiro dia. Eu tinha mais conhecimento, mais experiência, mais entendimento, mas eu era tão tenente quanto eu era no primeiro dia. Você talvez tenha do seu lado uma pessoa que está na igreja há 20 anos. Ela conhece talvez a Bíblia melhor do que você. Talvez ela tenha um pouco mais de experiência com Deus do que você, mas você é tão santo quanto ela. Porque isso não depende de tempo. Você foi justificado em Cristo e essa justificação é total. Você não será mais santo quando chegar no céu do que você é hoje aqui. As pessoas pensam assim, não, aqui eu sou só um arremedo de santo. Eu sou quase santo, mas quando chegar lá, aí eu serei santo na totalidade. Não, você não vai ser mais santo aqui do que você é lá, nem será mais lá do que é aqui. Você terá mais experiência, mais entendimento, mas santo você já é na plenitude do que isso quer dizer. Aleluia! Aleluia! Você pode dizer comigo assim, eu estou no processo. Estou nesse processo de santificação. Amém. 2 Coríntios 5, 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos, transformados em justiça de Deus. O quinto ponto, último ponto, e esse, se você não anotou, anota porque esse é a cereja do bolo. Esse é a cereja do bolo. Esse é o segredo da vida abundante. Quem aqui quer progredir na vida? Então você tem que anotar esse quinto ponto. Escreve, tira foto, depois chega em casa, lê, relê, medita, pensa, reflete a respeito disso aqui, porque agora eu vou te dar o segredo da vida abundante. E agora eu estou falando sério. Em quinto lugar, o que eu mais preciso para vencer na vida é conhecer as potencialidades da nova criação, e não simplesmente as minhas potencialidades naturais. O que eu mais preciso para progredir na vida é conhecer as potencialidades da nova criatura, e não simplesmente as potencialidades naturais que eu tenho, que eu herdei do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. A igreja ainda não entendeu isso. A igreja do Senhor Jesus ainda não entendeu isso. Entenda bem o seguinte, por não entender isso, a igreja passou alguns anos da sua história recente psicologizando o evangelho, tentando levantar nas pessoas aquilo que os livros seculares chamam de autoajuda, para você identificar quais são os seus problemas, defeitos e traumas. Então, psicologizar o evangelho. A moda agora é coachizar o evangelho.
Eu não tenho nada contra psicólogo, não tenho nada contra coach. Nada, absolutamente nada. Tem muitos membros da Nova que fazem curso de coach, que são coaches e que dão curso de coach. Tem alguma coisa errada nisso? Absolutamente nada. Tem alguma coisa contra psicólogo? Não, alguns de vocês precisam mesmo de psicólogo. E muito, alguns precisam muito, até de um remedinho. Eu tenho alguma coisa, mas cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho. O púlpito não é para psicólogo, o púlpito não é para coach, o culto é para a palavra, é para Jesus, é para Jesus. Quem tem que ocupar o púlpito nem é o pastor, é Jesus. O pastor tem que ser só um veículo através do qual Jesus fala com a sua igreja. Agora, por não saber disso, as pessoas ficam correndo atrás das suas potencialidades humanas. Isso é errado? Não. Mas todos nós aqui temos potencialidades. Qual é o problema das potencialidades humanas? É que uns têm mais, outros têm menos. Um tem muitas, outros têm poucas. Quando eu era criança, eu gostava de desenhar. Então eu pegava as revistas em quadrinhos, Tio Patinhas, Pato Donald, e eu copiava os desenhos. Eu desenhava bem, mas ninguém investiu nessa potencialidade. Não me botaram para fazer um curso de desenho, então hoje eu não sei desenhar. Mas o meu avô me viu pegando o violão dele e tentando fazer o que ele fazia. Ele olhou e falou assim, esse garoto leva jeito. Me levou para um curso, para uma escola de música. O professor falou, não, o garoto tem ouvido, ele leva jeito, vamos lá. E eu, burro, na primeira oportunidade que tive, abandonei os estudos. Mas agora, depois de burro velho, voltei a estudar. Porque eu quero progredir, eu quero evoluir nessa potencialidade que eu tenho de ser um bom músico. Eu poderia ter investido numa carreira de atleta. Eu sei que eu tenho um bom potencial para isso. Eu corro bem, eu pedalo bem, eu nado razoavelmente, dá para não morrer afogado, então dá para fazer um triatlon. Mas é uma potencialidade. Talvez haja aqui alguém que, na potencialidade humana, pudesse vir a ser um medalhista olímpico. Mas como nunca investiu nisso, nunca treinou para nenhum esporte, está sentado no couch, está sentado no sofá de casa, vendo televisão. Talvez haja aqui alguém com uma potencialidade para ser um escritor, uma escritora de sucesso, mas nunca sentou para tentar escrever um livro. Se tentasse, talvez haja um potencial na sua genética para ser isso, aquilo e um monte de outras coisas. Mas entenda uma coisa, olha só o que a Bíblia diz sobre a potencialidade humana. O que a Bíblia diz? Hoje, há muito livro de autoajuda, muito curso de coach, muitas palestras, até com psicólogos, e uma das coisas que mais se fala é sobre crenças limitantes. Já ouviu falar sobre isso? O que são crenças limitantes? São pontos de vista, são entendimentos, são crenças que você desenvolveu com base em coisas que foram ditas ou que foram ensinadas a você de forma direta ou indireta. Ou alguém disse, não, tu é burro, não tem jeito, tu não tem remédio, tu não vai progredir, tu não vai ser nada na vida, ou de forma indireta. Não foi dito na sua cara, mas ficaram deixando implícito, não tem jeito, o menino não vai. Essa menina aí, não ensina ela a costurar, porque além disso ela não vai fazer mais nada, ela não tem jeito. De uma forma direta ou indireta, implantaram na sua mente certas crenças limitantes, puseram na sua mente uma barreira, uma limitação para o seu progresso. Aí você procura o psicólogo, procura o terapeuta, procura um coach para se livrar dessas crenças erradas e finalmente se ver livre dessas amarras. E então finalmente progredir na vida. Agora, dá uma olhada comigo no que diz a palavra de Deus, por quê? Porque tudo que o psicólogo, tudo que o terapeuta, tudo que o coach, como profissional, não como um guru, mas como um profissional poderá fazer, é te conduzir para enxergar o teu potencial humano natural. E nada além disso. Olha só o que diz aqui a Bíblia. Salmo 119, versículo 96. O escritor do livro de Salmos, ele diz assim, eu tenho visto que toda perfeição, presta atenção no que ele está dizendo aqui. Eu tenho observado que
toda perfeição tem o seu limite. Até a perfeição tem limite. O cara tem um potencial tremendo para ser um campeão do mundo de salto em altura. Ele bate o recorde mundial, mas ele não passa daquele recorde. Foi o máximo que ele alcançou. Alguém com uma potencialidade maior do que ele, na próxima Olimpíada, vai bater o recorde dele. Que depois será batido por mais alguém. O nosso saltador com vara brasileiro, medalha de ouro na Olimpíada do Brasil. Mas não chegou a ser um recordista mundial. Por quê? Porque tem alguém com mais potencialidade que ele, que já bateu o recorde mundial de salto com vara. Porque toda perfeição tem limite. Qualquer pessoa de bom senso há de admitir, você pode ter um potencial incrível para ser um profissional maravilhoso na sua área, mas você é ser humano, então você tem limitações. Você tem um limite, onde você chega, bate naquela tampa e dali não vai. Mas olha só a continuidade do versículo. Mas o teu mandamento, a tua palavra é ilimitado. Prestou atenção no que a palavra de Deus está dizendo? Na versão, na NVT, a nova versão transformadora, diz assim: eu tenho visto que todas as coisas têm o seu limite, mas o teu mandamento se aplica a tudo. O que esse texto está dizendo para nós? Qualquer pessoa de bom senso sabe que, por maior que seja o meu potencial humano, eu tenho limitações impostas pela minha própria condição humana, pelo meu DNA humano. Mas a nova criação em Cristo tem um potencial ilimitado que só pode ser acessado pela fé. Presta atenção no que Paulo diz para nós agora no Novo Testamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, não na minha limitação humana, mas em Cristo eu posso todas as coisas. Olha o que Paulo diz: eu já tive muito, já fiquei sem nada, já estive dormindo e morando em mansões, mas também já dormi ao relento, eu já passei frio e fome, também já comi do bom e do melhor, mas nada disso me afeta, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele... Gente, o sujeito para dizer um negócio desse, só tem duas alternativas: ou ele está inspirado por Deus, ou ele é um louco varrido. Você está entendendo que não tem uma alternativa no meio do caminho? Ah não, Paulo é um cara, ele está filosofando. Não, Paulo não está filosofando. Paulo está dizendo isso por inspiração direta do Espírito Santo de Deus. Eu tudo posso. Nas minhas condições humanas, eu sou limitado, mas em Cristo eu estou ilimitado. Não há dinheiro que eu não possa ganhar, porque em Cristo eu estou ilimitado. Não há bênção que eu não possa alcançar, porque em Cristo eu estou ilimitado. Não há nada que eu não possa conquistar nessa vida, porque em Cristo eu estou ilimitado. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Ah, pastor, mas eu sempre sonhei de me formar nisso, naquilo outro, mas eu já estou com 40, com 50 anos de idade. Você pode, basta você querer, basta você orar, basta você pedir, basta você fazer uma lista de prioridades e dizer: eu vou fazer esse curso, eu vou fazer direito, eu vou fazer psicologia, eu vou fazer educação física, eu vou fazer medicina, mas eu vou porque eu posso, e eu posso porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! A nossa visão do humano é muito forte. A nossa visão do humano nos cega para aquilo que é invisível. Paulo diz: nós não andamos com base naquilo que a gente vê, porque o que se vê é temporário. Nós andamos com base naquilo que não se vê, porque o que não se vê é eterno, é ilimitado. Pela fé, eu posso todas as coisas. No potencial humano, eu não posso grandes coisas. Eu posso um bocado, mas tem um limite. E a partir dali, não vai. Mas em Cristo, eu posso ir aonde jamais o meu potencial humano poderia me levar. Em Cristo você pode ir aonde o teu potencial humano jamais poderia te levar. Aleluia. Vamos ficar de pé.